Bom dia a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com esse programa que está se tornando um programa semanal nosso, o Interesse em Pauta, que a gente traz aqui os nossos melhores analistas, as melhores pessoas aqui do Interesse Nacional, para a gente falar um pouco sobre as coisas que aconteceram na semana. E hoje eu tenho aqui comigo o prazer de receber não só o embaixador Rubens Barbosa, o nosso presidente no início, nosso querido embaixador Rubens Barbosa, mas também o Daniel Buarque, que faz parte aqui do Interesse Nacional com a gente, é o nosso editor do portal. Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia, Rubens. Então, hoje a gente vai falar de uma coisa que está acontecendo na semana, que é o principal assunto da semana, que são os impactos das tarifas do Trump, que saíram essa semana, que ele anunciou que, a partir de 1º de agosto, ele vai colocar uma tarifa de 50% em todos os produtos brasileiros, e parece ser uma decisão muito mais política do que econômica. Ele cita o ex-presidente Bolsonaro numa carta que ele enviou para o presidente Lula. Ele também cita questões judiciais do STF na carta. Então, ficou uma coisa complicada, porque não foi usual. Foi uma carta que o presidente Trump enviou ao presidente Lula, avisando que ele que ele colocaria novas sanções, novas tarifas aos produtos brasileiros. E aí eu queria saber dos nossos convidados aqui uma análise básica, principalmente sobre a, a repercussão política desses acontecimentos aqui no Brasil, a repercussão diplomática da relação entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Afinal de contas, é uma carta, não é muito normal você mandar uma cartinha para o outro presidente falando isso. Normalmente isso é feito de outras formas, estava sendo feito pelo Itamaraty de outras formas, e o presidente Donald Trump foi direto no presidente Lula com as suas afirmações, e falar um pouco sobre quais são as possíveis retaliações do Brasil e quais são as possíveis manobras dos Estados Unidos de volta a uma retaliação ou coisa do gênero. Eu queria começar com o embaixador Rubens Barbosa sobre isso, uma ideia geral sobre o assunto. Por favor, embaixador. Olha, nós não podemos julgar o que está acontecendo agora pelos padrões anteriores à eleição do Donald Trump. Quer dizer, toda a ordem, todo o sistema de negociação e de organização do comércio internacional desapareceu com o fim da OMC. Então, não há mais regras estáveis e previsíveis. Isso que aconteceu. O Trump não mandou essa carta só para o Brasil, ele mandou essa carta para o mundo inteiro. Mandou carta para todos os presidentes dos países, dizendo o que ele ia fazer. Não foi diferente do que ele fez com o Brasil. Nós não vimos a carta dos outros países, mas deve ter havido considerações de ordem política sobre cada um deles. No caso do Brasil, houve essa referência ao Bolsonaro, o julgamento dele e tal, caça às bruxas e tal. Isso aí é uma ingerência inaceitável por parte de uma potência externa, questiona o judiciário brasileiro e foi respondido, eu acho, duramente com a convocação do encarregado de negócios americanos aqui no Brasil. Então, se criticou a ingerência externa, se criticou os arranhões aí à soberania. Então, essa primeira parte da carta foi respondida. Agora há a parte comercial. Eu acho que a gente não deve mais ficar remoendo essa parte política na negociação com os Estados Unidos. Nós já respondemos à altura. E aqui internamente vai continuar essa discussão pela divisão que existe no país. Mas agora a hora é de negociar. Então, nós temos que negociar junto com o setor privado, negociar concretamente a redução dessa tarifa altíssima de 50%. Então, como fazer isso? Como fazer? Eu acho que agora
nós temos que apresentar uma proposta de redução das tarifas americanas, de produtos americanos aqui no Brasil, e eliminação das restrições tarifárias e não tarifárias. O presidente está falando da aplicação da lei de retaliação. Se o governo brasileiro aplicar essa lei como o título diz, isso vai criar um grande problema. Quer dizer, a aplicação do título, literalmente, vai criar um grande problema para o Brasil. Agora, quem leu a lei, aparentemente o presidente não leu a lei, porque a lei não prevê a retaliação de 50%. A lei prevê uma série de outras ações e a lei não foi pensada contra os Estados Unidos, era contra as medidas europeias de restrição e de limitação da emissão de gás carbono. E lá na Europa, eles adiaram isso por um ano. Então, essa lei não previa para a Europa a retaliação no sentido que está sendo dado hoje aqui no Brasil. Então, nós temos que ver com cuidado o que vai ser apresentado. Além dessa eventual retaliação de 50%, se ocorrer, essa questão de incluir patentes e propriedade intelectual é outra bomba atômica na relação com as grandes companhias americanas. Vai dar problema. Se eles incluírem isso, vai haver um novo aumento da tarifa, em vez de redução, um novo aumento de tarifas. Então, eu acho que a gente tem que ter pragmatismo, não podemos retaliar ideologicamente, pensando na ideologia, pensando nos interesses partidários, pensando na cena política brasileira, porque isso é contra o interesse brasileiro, contra o interesse nacional brasileiro. Então, eu acho que nessa altura dos acontecimentos, nós temos que ter realismo, inclusive essa negociação não pode ser feita pela Casa Civil. As reuniões estão sendo feitas lá na Casa Civil. Essas reuniões são reuniões, deveriam ser aqui no Brasil, reuniões técnicas conduzidas pelo Itamaraty e pelo ministro da Indústria e Comércio, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Se não for feito assim, vai ser outro problema. Então, nós estamos com uma situação muito delicada, mas até aqui, por razões de política interna, nós estamos vendo muitos pronunciamentos que podem incidir negativamente para o Brasil na negociação comercial. Nós já estão falando que essa foi a maior crise da história da relação bilateral Brasil-Estados Unidos. Não foi. Eu vou mencionar rapidamente alguns exemplos de crises, talvez mais sérias do que essa. Primeiro, no Império, o Brasil suspendeu a relação com os Estados Unidos 2 vezes. É muito mais grave do que está acontecendo. Houve suspensão da relação. Já mais recente, no governo Geisel, por causa de da intromissão externa americana na política brasileira, por causa da questão dos direitos humanos, o presidente Geisel rompeu o acordo militar com os Estados Unidos, o que é uma coisa grave. Era um governo militar que rompe um acordo militar com os Estados Unidos. E a terceira foi durante a presidência da Dilma Rousseff. Ela foi espionada às vésperas de uma viagem aos Estados Unidos e ela suspendeu uma viagem de Estado aos Estados Unidos por causa dessa espionagem. Então, todas essas crises no passado e agora no passado recente, elas foram superadas tranquilamente. A relação do Brasil, do Estado brasileiro com o Estado americano é muito forte. Nós temos princípios semelhantes e políticas semelhantes, uma aproximação cultural muito grande. Então, essa crise agora do tarifaço vai ser superado também e não vai prejudicar a relação com os Estados Unidos. Agora, a gente tem que ter pragmatismo, realismo e evitar as influências
da ideologia, do partidarismo na negociação comercial. Perfeito. Agora eu queria saber um pouco do Daniel Buarque, que é doutor em relações internacionais e vai ter, obviamente, vai ter muitas opiniões sobre isso. E eu queria saber um pouco exatamente sobre esse ponto. O que o Brasil, como é que o Brasil recebe essas tarifas e como é que ele responde? Como que a gente deve responder, né? Como é que, não necessariamente como vai, mas como a gente deveria responder? Eu concordo com tudo que o Rubens falou, mas eu sou um pouco menos otimista do que ele. Eu tenho uma percepção de que a ideia, a discussão sobre ideologia se meter na parte comercial veio dos Estados Unidos e veio de uma forma alucinada, porque a cobrança por uma posição diferente em relação ao julgamento de Bolsonaro é algo que não cabe ao governo Lula, por exemplo. Isso mostra desconhecimento, isso mostra uma tentativa de ter uma ingerência que não sabe como funciona a questão de justiça no Brasil, não sabe que o Poder Judiciário é separado do Poder Executivo, por exemplo. Então, tipo, não cabe ao governo federal, de quem está sendo cobrada uma postura sobre essa questão de Bolsonaro, tomar uma decisão sobre isso. Então, a cobrança já está errada. Em segundo lugar, está errado ele dizer que o Brasil está sendo injusto para os Estados Unidos quando os Estados Unidos têm superávit na relação comercial com o Brasil. Então, eu acho que a carta e a forma como foi colocada a cobrança em relação as tarifas do Brasil por parte de Trump, do meu ponto de vista, impossibilita qualquer forma de negociação. Porque como é que você vai... o Rubens está sendo muito pragmático em propor que a gente precisa agora levar isso de forma séria, discutir. Só que é muito difícil você levar de forma séria quando a carta que vem cobrando, dizendo que vai impor a tarifa, vem com uma mentira, vem com uma falsidade de que o Brasil tem superado para os Estados Unidos, quando na verdade os Estados Unidos têm superado. Então, eu acho que tem um bloqueio aí ideológico imposto pelo governo Trump, que é um bloqueio que dificulta qualquer negociação daqui para frente. Concordo que o certo deveria ser, desde o começo, essa conversa ser feita só de forma técnica, ser feita só de forma diplomática, ser feita só em cima do que é o comércio de um lado e do outro, o que interessa para um e para o outro, e qual é o interesse nacional dos dois países. Só que eu acho que a carta de Trump e a forma como foi imposta uma tarifa, que é uma das piores tarifas mais altas que ele colocou, eu acho que impossibilita esse diálogo. O governo Lula diz, vamos negociar. Só que como é que a gente vai negociar se a cobrança é algo que não é negociável? Ele vai fazer o quê? O Stephen Bannon, que é um cara que representa a ideologia do Trump, falou, tipo, acabem com o processo contra Bolsonaro que acabamos com as tarifas. E o Brasil vai fazer o quê? O Congresso vai votar uma anistia e favorecer Bolsonaro para poder diminuir as tarifas? São um tipo de chantagem que eu tenho uma experiência de relações internacionais muito mais curta que a do Rubens e não tenho tanta experiência pragmática, já que ele é diplomata de fato. Mas eu não lembro de ver uma chantagem da forma como está sendo feita agora. E me preocupa pensar como isso pode se transformar numa conversa pragmática daqui para frente. Eu não sei como seria uma resposta, não sei como seria uma forma de lidar com isso aqui para frente. Adoraria que isso se tornasse uma discussão técnica, uma discussão pragmática, mas eu confesso que minha visão é mais pessimista, porque eu não consigo ver como isso pode acontecer quando a conversa começa com a carta que o Trump enviou, que é uma carta que não condiz com a realidade, nem a realidade política brasileira, nem a realidade da política internacional da relação entre os países, nem a realidade comercial da relação do Brasil com os Estados Unidos. Aí eu vejo isso como sendo um entrave que faz com a gente não consiga levar essa conversa adiante. Se o governo Lula chegar agora e disser, não, vamos falar de forma pragmática sobre tarifas, e os Estados Unidos disserem, tá bom, vamos, beleza, pode ser que funcione daí para frente, mas eu estou bem pessimista em relação a isso agora e sem querer passar pano para o que o governo brasileiro está fazendo, nem nada assim, eu acho que o problema veio de fora e a gente não tem muito como responder a isso se eles estão fechados a uma conversa técnica e pragmática. Perfeito. Não, Felipe, deixa eu comentar o que foi Daniel. mencionado, o Daniel mencionou aqui. Foi bom ele mencionar isso, porque essa é a reação de muita gente aqui no Brasil e é uma reação ideológica, entendeu? Eu acho que tudo que está na carta, o primeiro parágrafo que ele comentou sobre essa ingerência interna, ela foi respondida pelo governo brasileiro. E tem uma outra coisa, a gente devolveu a carta. Do ponto de vista diplomático,
se você devolveu a carta, você não sabe o que você vai fazer. Como é que você vai responder a uma carta devolvida? Quer dizer, então se coloca aí uma questão pragmática. Quer dizer, nós estamos com 50% de tarifa que vai entrar em vigência no dia 1º. Se a gente adotar essa posição que o Daniel expressou, que é a posição de muita gente aqui, inclusive dentro do governo, quer dizer, isso aí é contra o governo, é contra o interesse brasileiro, porque esses 50% vai impedir muitas exportações do Brasil para os Estados Unidos. O ano passado, a gente exportou 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Esse é o preço que a gente vai pagar se a gente não negociar. Então, essa questão ideológica deve ser deixada de lado. Todo mundo recebeu essa carta e todos estão negociando, não tem um que não esteja negociando. O único que não negociaria, se essa teoria do Daniel vigorasse, seria o Brasil, que vai ficar com 50% e ponto final. Então, o que essa posição da maioria das pessoas aqui no Brasil, do insulto, não é digno, não é, isso é vassalagem, não sei o quê, isso aí é uma posição contra o nosso interesse e mostra que a gente não entendeu que o mundo mudou. O mundo mudou, as relações mudaram. Hoje prevalece no comércio internacional o protecionismo, a força. Então, ou você se ajusta a isso, ou você vai ficar fora, não tem saída. Inclusive, o que está por trás de tudo isso, inclusive desse parágrafo da carta, é uma inação do governo brasileiro nos últimos 8 meses em não estabelecer uma comunicação efetiva com a Casa Branca, com o Departamento de Estado. Houve conversas no nível técnico quando começou, desde abril, quando começou a imposição dessas tarifas. Mas isso não é suficiente. Não há nenhuma conversa concreta, política, diplomática entre os dois governos. O presidente ontem deu uma entrevista para a Globo News e foi perguntado a eles exatamente sobre isso. Por que não estava havendo essa comunicação? Ele não respondeu a pergunta, mas disse que se tivesse algum assunto muito importante, ele ligaria para o Trump. A jornalista deixou de perguntar a ele se o que estava acontecendo não era importante e não justificaria uma conversa com ele, entendeu? Isso ela não perguntou. Eu queria ver a resposta dele. O que ele ia responder? Não vai, apesar de tudo que está acontecendo, não vai conversar? Então, eu acho que não tem saída, viu? Não adianta a gente ficar protestando, não tem OMC para você recorrer, não tem nenhum outro organismo multilateral. A vida agora é assim, a lei da selva manda quem pode, entendeu? E você tem que se ajustar a essa situação. Eu não sei como é que eles vão fazer, porque como não tem carta, eu não sei essa decisão de devolver a carta por esse impulso, né, de soberania, de impropriedade da carta. Na resposta você diz isso, que está errado, que o Brasil não está sendo isso, aquilo, que o Brasil tem um superávit. A carta é para isso, não é para você protestar e sair de campo, entendeu? Indignado com as mentiras que estão na carta. Quer dizer, isso não é política, não é diplomacia. A gente tem que entrar na conversa concreta sobre os assuntos que interessam ao Brasil. Eu queria só me corrigir uma coisa, talvez eu não tenha sido claro. Eu não acho que não deva ter conversa. Eu acho que o que o Rubens falou está certo, tem que haver uma conversa. O meu problema é que a gente tem um interlocutor que está vindo de uma postura com a qual. Porque se Bolsonaro diz, se Trump diz, vou impor tarifas de 50% ao Brasil porque o Brasil está perseguindo Bolsonaro. E aí o governo brasileiro diz, não, a gente não está perseguindo Bolsonaro e a gente tem um sistema judiciário que tem autonomia. Eu não acredito que a partir da carta
o governo Trump vai dizer, tá certo então agora vamos só negociar as tarifas. Eu acho que o problema, eu entendo que a posição do corpo técnico do Brasil deve ser a negociação. Eu só acho que o interlocutor não parece estar disposto a conversar quando ele parte de premissas completamente equivocadas. Então eu concordo 100% com você, Rubens. Eu Ô, Daniel, acho que tem Daniel, que negociar, tem que conversar, tem que levar isso adiante. Não dá para romper, mas a minha preocupação é que eu acho que o interlocutor não está aberto a isso. Se o governo brasileiro explicar, o governo Trump tem total acesso a informações reais sobre o funcionamento da justiça brasileira. Se eles propõem a tarifa como uma retaliação a esse tratamento a Bolsonaro, isso mostra que esse interlocutor do Brasil não está aberto a essa conversa. Eu não, o meu pessimismo é de achar que o interlocutor não vai estar aberto à negociação com o Brasil, mas acho que o Brasil tem que estar disposto a negociar e a conversar sim. o Daniel, esse parágrafo entrou, o primeiro parágrafo entrou na Casa Branca, na Casa Branca. Então, se você leu a carta inteira, você leu que no final eles esperam uma resposta do governo brasileiro sobre a tarifa, está escrito lá. Então, a parte que interessa agora, eles fizeram um gesto lá com o Eduardo Bolsonaro, fizeram um gesto, incluíram aquilo na carta. Mas aquilo não é a parte, é que aqui no Brasil está sendo interpretado como uma condição. Na minha visão, não é condição nenhuma. Eles colocaram politicamente aquilo e aquilo vai sair, porque se eles quisessem realmente fazer isso que você está dizendo, no final da carta não teria o convite para você negociar a tarifa. Teria dizer, nós só vamos negociar a tarifa se vocês resolverem o primeiro parágrafo. Agora, aqui no Brasil, está sendo interpretado como uma condição, que é uma coisa. E aí tem jornalista dizendo, na carta devia dizer que o judiciário ia rever. Quer dizer, não tem nada disso. O pessoal não leu a carta direito, porque a carta é uma carta comercial com um parágrafo político que foi incluído lá por pressão ideológica dos grupos que estão nos Estados Unidos há 8 meses conversando com as autoridades, mentindo para as autoridades, falando coisas lá, sem nenhuma palavra do governo brasileiro para desqualificar isso. O governo brasileiro é que foi inerte esses 8 meses, sem contraditar as afirmações do pessoal do Bolsonaro. Agora, quando convocaram o encarregado de negócios, eles disseram tudo, já fizeram a resposta para a carta, entendeu? Essa que é a minha leitura do que está acontecendo. Deixa eu só levantar uma outra questão, não, te juro, porque tem a ver com isso, tá? Que é até que ponto o Donald Trump deve estar usando isso para fazer o Brasil sentar na mesa para negociar em um nível mais baixo, com desvantagem. Ele tem feito isso com vários outros países, em várias outras situações. Conseguiu arrancar do Vietnã cláusulas que não são boas para o Vietnã, que tudo que vier da China tem que taxar 40% em cima para chegar nos Estados Unidos, por exemplo. É uma coisa que eles botaram em cima do Vietnã, porque eles sentaram com o Vietnã e impuseram essa taxa. Mas, enfim, uma coisa que eu queria perguntar, que é sobre a política nacional, é até que ponto, e aí entrando na questão de vocês, tá? Que é, a gente está aqui discutindo se a gente deveria tratar de forma pragmática ou se a gente deveria tratar de forma política. Ambos estão falando que a gente deveria tratar de forma pragmática, mas o Daniel acha que a gente vai tratar de forma política muito pela questão do Donald Trump. Até que ponto o governo brasileiro politicamente ganha internamente aqui no Brasil em tratar isso de forma política? E quanto isso pode, esse pseudo-ganho, se ganhar ou se não ganhar, se tentar fazer isso uma questão política de inimigo externo, quanto que isso pode ferir o Brasil? Tanto diplomática quanto economicamente. Enfim. Queria saber Você de está você. misturando duas coisas que não têm nada a ver com a história. A política interna é uma coisa, a negociação externa é outra. Eu estou dizendo que a gente tem que separar essas duas coisas. Uma coisa Mas é a então, política interna,
que o governo vai aproveitar, nacionalismo, o que você quiser. Isso não tem nada que ver com a negociação comercial. A negociação Então você comercial é com os acha, Estados Unidos. então, embaixador, E o vai senhor ser muito acha, negativa, vai ser muito negativa para os interesses brasileiros se a gente não colocar na mesa uma contraproposta comercial. Não tem que. Eu insisto, vocês não estão entendendo o que eu estou falando. eu A estou entendendo. resposta, a resposta política já foi dada quando convocou o encarregado de negócios, esculhambou a posição americana. Já foi dada a resposta política. Então, esquece isso na conversa com os Estados Unidos, na minha visão. Perfeito. Mas a minha pergunta é se vocês acham que o Brasil vai fazer isso. Que Não, o nosso. Pois é. E aí eu queria que o Daniel falasse também um pouquinho. Eu não, entendi a posição do mas- Rubens, entendi que sim, ele quer que seja pragmático, mas eu estou perguntando, você acha que isso vai eu acho, acontecer ou não? eu acho que o que vai acontecer aqui, provavelmente, para pegar o que você começou falando, né, dos outros países, e realmente, Trump fez parecido com vários outros países. E eu acho que o exemplo mais parecido em termos de ingerência e do que é visto como ataque à soberania é o que aconteceu com o Canadá, que ele foi mais, foi mais ainda insidioso de dizer que o Canadá devia se juntar aos Estados Unidos, né? Foi uma intromissão ainda maior que o que aconteceu no caso do Brasil. E o que a gente viu no caso do Canadá também foi uma mobilização nacionalista que acabou fortalecendo o partido do governo, né? O partido do governo estava enfraquecido, estava para perder a eleição e acabou ganhando a eleição e criou-se um movimento nacionalista, um nacionalismo muito grande, não um movimento nacionalista do ponto de vista de radicalismo, mas criou um nacionalismo em torno do governo que acabou favorecendo o governo do Canadá. Eu acho que provavelmente, não estou dizendo que é o que deveria acontecer necessariamente, mas eu acho que é o que provavelmente vai acontecer no Brasil. A gente tem uma mobilização já das pessoas pedindo respeito ao país, tem pessoas cobrando resposta ao governo Trump, e eu acho que é isso que vai acontecer. Talvez, paralelamente a uma conversa pragmática, porque o Canadá também conversou pragmaticamente, também negociou acordos, apesar de que saiu também uma tarifa bem alta para eles. Mas no caso do Canadá também foi isso, também foi por questões alheias ao comércio, né? Também era por causa de imigração, por causa de fentanil, por causa de várias questões assim, e também foi imposto de uma forma vista como intromissão na soberania canadense, né? Então, eu acho que esse é o exemplo mais provável do que a gente vai ver aqui no Brasil também. Aí eu queria saber do Rubens. Se o governo, porque o que a gente tem visto é que o governo tem trazido as relações exteriores, né? Principalmente a questão de negociações econômicas, muito para dentro do Palácio do Planalto. Tem lá uma série de pessoas que representaram o Brasil no passado, junto ao Itamaraty, etc., que estão dentro do Palácio do Planalto fazendo esse tipo de relação, principalmente o Alckmin no vice-presidente, o próprio encarregado também Rui ex-embaixador, Costa. o que está fazendo uma série de aparições. E como que você acha que este governo vai ou não vai fazer uma resposta pragmática? E se não for fazer uma resposta pragmática, qual o custo disso para o Brasil? Essa é a pergunta. Por favor, embaixador. Eu acho que ele vai fazer uma reforma pragmática. O fato de estar sendo discutido na Casa Branca representa mais um exemplo do esvaziamento do Itamaraty. Esse assunto devia estar sendo conduzido pelo Itamaraty, pelo Ministério da Indústria e Comércio, não tinha nada a ver com a Casa Civil. Mas eu acho que vai prevalecer o bom senso do Alckmin e eles vão fazer uma resposta pragmática, sem entrar na parte política, e vão responder com propostas para a redução das barreiras brasileiras. Porque, apesar de estar equivocada a carta, e na resposta corrige isso. A gente já cansou de falar para eles que a gente tem déficit na balança comercial, não tem superávit, que a gente tem tarifas mais baixas na maioria dos países, na maioria dos produtos para os Estados Unidos do que em outros países. Então, isso tudo tem que ser explicado na carta e a gente tem que oferecer alternativas que sejam aceitáveis. Eu acho que vai prevalecer o bom senso e nesses próximos 20 dias a gente vai encontrar uma fórmula
para negociar isso de maneira firme, e eu acho que o Bolsonaro colocou esses 50%, mas como ele fez com muitas outras coisas, a inclusão do Canadá, depois ele volta atrás, entendeu? Então a gente não tem que levar ao pé da letra tudo o que ele diz, a gente sabe que ele vai e vem, vai e vem, então essa tarifa não vai ficar em 50%, eu tenho certeza disso. Bom, Eu não vai queria, ficar eu em queria cinquenta por fazer, cento, por favor. Vai lá, vai eu lá, vai lá. queria fazer uma pergunta para o Rubens, na verdade. E especialmente considerando que você tem muita experiência nessa área de comércio exterior, eu queria saber o que você acha que o Brasil pode oferecer em termos práticos para levar essa negociação adiante. Como essa negociação pode, de fato, avançar? Eu acho que você tem que oferecer a redução ou eliminação de tarifas elevadas, como no etanol, por exemplo. A gente cobra 18% de tarifa no etanol e os americanos cobram 2% na tarifa brasileira, no etanol brasileiro exportado para os Estados Unidos. Então, e agora com esses 50%, a gente vai ter 52%, não vai exportar etanol para os Estados Unidos. Então, tem que oferecer no etanol e outros produtos que tenham restrições tarifárias, a eliminação das restrições tarifárias. No caso de produtos que tenham barreiras não tarifárias, cotas, outras barreiras, né, como financeiras, enfim, uma série de coisas que estão previstas na Organização Mundial de Comércio, a gente tem que eliminar, tem que propor a eliminação. Isso tem que ser feito junto com os empresários. Agora, se você colocar a eliminação da legislação vigente aqui no Brasil, da propriedade intelectual e de patentes, modificando e restringindo e taxando, aí você está retaliando. Eu acho que a gente não deve retaliar, deve oferecer uma proposta concreta sobre redução das tarifas, porque essa que é a filosofia americana. Eles estão querendo isso. Eles estão querendo rebaixar as tarifas para os produtos americanos para que eles possam exportar mais e reduzir o déficit comercial da balança de comércio deles. Então, vamos fazer a jogada que coincide com os interesses deles, não tem outra saída. Perfeito. Daniel, você quer comentar essa parte? O que você acha que vai acontecer e como é que você vê as possibilidades de retaliação do Brasil? Retaliação não, mas de negociação. O que o Brasil tem para negociar? Mais uma vez, eu acho que o Rubens está certo. Eu acho que tem que ceder em algumas tarifas, que eu acho que pode ser até bom. Eu acho que o Brasil sempre foi protecionista demais e pode ser um pouco menos protecionista. É uma percepção externa muito crítica em relação ao Brasil. Essa foi a área que eu estudei em relações internacionais, que eu fiz o meu doutorado, essa ideia de percepção do Brasil, e se vê muito o Brasil como um país muito fechado. Mesmo agora, quando o Trump chegou ao poder e veio com essa coisa de colocar tarifa para todo lado, muita gente de fora usa o Brasil como um exemplo mal sucedido de um país que usa muitas tarifas e que fecha muito o comércio para o resto do mundo. Então, eu acho que pode ser saudável o Brasil repensar isso, reduzir suas tarifas e abrir um pouco o comércio. Isso ajudaria a reduzir a inflação, por exemplo, em muitos produtos, ajudaria a entrar produtos melhores no Brasil, aumentaria a competitividade. Então, concordo que o caminho é esse. Eu não consigo desvencilhar completamente a política da discussão. Concordo com o Rubens que Trump é assim, que ele vai e volta. Não acho que seja possível separar completamente a política da questão econômica, mas acho que se essa discussão econômica caminhar, realmente o Brasil tem como oferecer questões de abertura maior, e aí talvez não só para os Estados Unidos, pode abrir para outros países também. A gente já tem uma abertura grande e um comércio grande com a China, por exemplo, com outros países, Mercosul. Agora a gente acabou de fazer o acordo do Mercosul com o EFTA lá das Suíças. Então, tem espaço para o Brasil baixar tarifas, e baixar essas tarifas pode acabar reduzindo barreiras de negociação pragmática com os Estados Unidos nesse caso. Perfeito. Eu tinha mais uma pergunta, mas a gente está acabando o nosso tempo. Eu só queria um comentário rápido sobre o Brasil.
existe alguma possibilidade do Brasil substituir os Estados Unidos no mercado internacional? De forma que essas tarifas e digamos, e essa agressão ao Brasil, que já está sendo colocado no jornal, então, o Estadão, a Folha, o Globo, todos os jornais estão vindo com editoriais falando que essa carta é um ataque à soberania nacional. Isso pode afastar os Estados Unidos do Brasil de alguma forma? Tudo bem, nós temos vários. O Rubens começou com a ideia de que as crises se curam. Mas hoje a gente tem um parceiro que é maior do que o dos Estados Unidos, que é um parceiro comercial, que é a China, um governo que aponta para a China como o exemplo e não para os Estados Unidos como um exemplo. Isso pode separar um pouco mais o Brasil dos Estados Unidos e até aproximar mais o Brasil da China nos próximos 3, 4 anos, porque afinal de contas a gente está começando um governo Trump, né? A gente está nem no primeiro, a gente está no primeiro ano do governo. Por favor, Rubens, pode falar se quiser. Está se falando muito na reorientação das exportações que não puderem ir para os Estados Unidos. Não existe isso. Não existe. Você vai reexportar os aviões que estavam sendo vendidos para os Estados Unidos para quem? Não existe. A carne, talvez você possa colocar alguém, fazer um esforço para vender mais barato e tal, mas não vai. O aço não tem a menor possibilidade de exportar para outros países, não existe. Isso não afasta o Brasil dos Estados Unidos, são 40 bilhões de dólares. Você não vai colocar isso em outros países. Você pode colocar marginalmente algum país, e a gente tem que fazer isso mesmo, tem que fazer um esforço de diversificação e de reorientação das nossas exportações, mas não vai ter um efeito imediato. Nós perdendo o mercado americano, se essa crise não se resolver, vai cair o saldo da balança comercial, vai cair nas nossas exportações, não tem jeito. Então, não tem outra saída, a gente tem que negociar e negociar rapidamente nesses 20 dias que faltam. Daniel, você tem alguma coisa a falar sobre a Não, aproximação, ou a aproximação Estados Unidos-China, aproximação Estados Unidos, é, aproximação Brasil-China, aproximação Brasil-Estados Unidos, se o Brasil passa a ter fazer um pêndulo mais para o lado da China com essas ações do presidente Trump? essa tem sido muita expectativa de muita gente, né? Mas eu acho que é complicado, como o Rubens falou, porque você não resolve isso tão rapidamente. E porque o perfil das exportações do Brasil para os Estados Unidos e o perfil das exportações do Brasil para a China, por exemplo, se a gente pegar os dois exemplos, é muito diferente. E não vai ser de uma hora para outra que o Brasil vai conseguir recolocar esses produtos que vêm para os Estados Unidos. Eu acho que sim, o Brasil já precisa tentar fazer isso há mais tempo e está tocando um pouco isso via Mercosul, se abrir a outros mercados para não ser dependente nem dos Estados Unidos, nem da China, nem de ninguém. Então, tipo, ampliar o leque de exportações é saudável e importante e aumentaria o negócio brasileiro com o resto do mundo. Mas não acho que vai ser simples assim, fechou os Estados Unidos, espalhe isso para outros países, não. Acho que vai ser um processo complicado e que vai requerer muita negociação com os Estados Unidos. Perfeito. Eu quero agradecer muito os meus convidados aqui hoje. Os meus convidados não, né? Eles são donos da casa, eu estou aqui só apresentando. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, Daniel. A gente espero que a gente faça isso aqui toda semana, se não for toda semana, o quanto antes. Muito obrigado. Grande Foi um abraço. prazer. Foi um prazer e sempre bom conversar com o Rubens, especialmente quando a gente discorda e tem essa troca de conversa aí. Obrigado, boa semana a todos. Tchau, tchau.